Item número SCP-166. Classe do objeto Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. SCP-166 pode ser seguramente mantida em um ambiente de segurança mínima, desde a data. SCP-166 reside em um quarto padronizado classe B, na área 17, com as seguintes alterações. O quarto ao lado foi projetado para servir como um posto de observação. Painéis translúcidos de acrílico, capazes de impedir a linha de visão, foram instalados no corredor e na câmara de acesso para evitar a visão no interior do quarto pelo corredor externo. Foram instaladas diversas placas alertando sobre a proibição da presença de funcionários do sexo masculino. Pedidos razoáveis de objetos de uso pessoal ou modificações no quarto podem ser atendidos após a aprovação de autoridades de nível 4 ou superior. Até o momento, SCP-166 solicitou uma cópia da Bíblia Sagrada. Concedido. Um rosário católico. Concedido. Acesso a um padre católico para a confissão, missa e outros sacramentos. Negado. Diversos livros e revistas, a maioria deles de caráter religioso, pendente para aprovação em relação ao conteúdo. Um telefone para contactar o convento de... Localizado na Inglaterra. Concedido. SCP-166 pode utilizar o telefone por 1 hora por semana, exclusivamente para ligar para esse número. O SCP geralmente se contenta em permanecer no seu quarto, contanto que receba entretenimento na forma de materiais religiosos, livros, televisão e materiais de artes. Como recompensa da sua cooperação, ela tem direito a um passeio de 12 horas por mês fora do sítio 17, em uma ilha deserta ao lado. O protocolo de liberação controlada 19-A deve ser observado nessas excursões, adicionado a restrição de que nenhum funcionário do sexo masculino deve se aproximar além de 500 metros do SCP durante o seu transporte, nem deve permanecer na ilha. Até mesmo os tecidos mais leves são capazes de provocar ulcerações em sua pele após 45 minutos de contato. Por isso, o SCP pode andar nua por razões médicas. Seus vestuários e roupas de cama devem ser feitos de algodão de fibra longa e devem ser trocados semanalmente. Funcionários do sexo masculino são proibidos de ver ou de se aproximar do SCP-166. A violação dessa ordem resultará em ações disciplinárias imediatas e, possivelmente, em rompimento de contrato. Em todos os momentos, pelo menos uma funcionária do sexo feminino deve permanecer na área de observação adjacente ao quarto, visualizando a SCP pelas frestas de observação ou pelo sistema de câmeras. Para minimizar o risco de exposição acidental, todas as câmeras e janelas devem ser equipadas com filtros translúcidos com pelo menos 50% de ocultação de detalhes. Nenhum registro permanente deve ser feito da aparência do SCP, seja fotografia ou gravação. SCP-166 não requer alimentos, mas deve receber aproximadamente 1 ml de sêmen humano, administrado semanalmente por via oral. Com esse propósito, foi realizado um acordo com o banco de sêmen local. O uso de um substituto só poderá ser permitido em caso de emergência. Embora não necessite de qualquer outro sustento, SCP-166 é capaz de consumir alimentos comuns. Devido a muitos problemas de saúde da SCP, devem ser realizadas avaliações médicas pelo menos uma vez por semana. Descrição: SCP-166 aparenta ser um humano do sexo feminino com menos de 20 anos, com altura mediana e físico esguio. Análises físicas e fisiológicas indicam diversas diferenças entre o objeto e o corpo humano comum, incluindo crescimento acelerado de cabelo, cerca de 20 centímetros por mês, vulnerabilidade à fumaça de cigarros e aerosóis, capazes de provocar sintomas similares aos de uma crise aguda de asma. SCP-166 é notável por seu efeito incomum sobre seres humanos do sexo masculino. Após estabelecer um contato visual com o SCP, 100% das pessoas do sexo masculino testadas tentaram imediatamente estabelecer contato sexual com o objeto, independentemente de suas orientações sexuais prévias.
Em aproximadamente 70% dos indivíduos testados, esse impulso desapareceu após a remoção da presença da SCP. Contudo, nos 30% restantes, o desejo se transformou em obsessão, resultando em tentativas violentas de se aproximar dela. Amnésicos de classe A apresentam eficácia em 43% desses casos. Os demais precisam ser neutralizados. Os efeitos de SCP-166 sobre os homens lhe causam grande quantidade de sofrimento, pelo motivo dela querer seguir um estilo de vida baseado em princípios de castidade, pobreza e obediência. Por esses motivos e outros, o contato entre o objeto e seres humanos do sexo masculino é estritamente proibido. Adendo 166-A. A SCP-166 foi originalmente descoberta em um convento de Cornwall, na Inglaterra, na data de acordo com as freiras, ela foi originalmente entregue no convento por uma pessoa de traços indescritíveis, dizendo que ela era filha de uma criatura ancestral de grande poder, e forneceu instruções sobre como criá-la. Nenhuma tentativa de localizar a mãe do objeto foi bem sucedida. SCP-166 foi criada pelas freiras em um ambiente restrito, até que um jovem homem que havia se esgueirado no convento para se encontrar com uma das noviças viu a SCP acidentalmente. 3 dias depois, o indivíduo tornou-se violento e atacou o convento, tentando alcançar SCP-166. O indivíduo matou uma freira e feriu gravemente 3 outras, antes de ser neutralizado à força. Um agente da fundação, em contato com um padre local, ouviu sobre o incidente e foi até o local. Ao também se sentir atraído, o agente imediatamente cessou o contato, se colocou em confinamento e solicitou ao comando que fosse enviada uma agente do sexo feminino para continuar a operação de coleta. A agente Beatrice Maddox entrou em contato com a madre superior do convento e, em pouco tempo, negociou a transferência de SCP-166 para a custódia da Fundação para a pesquisa e contenção. Adendo 166-E. Texto de uma carta de origem desconhecida, entregue no quarto da SCP na data de: Querida, eu conheci sua mãe quando ela era uma garota. Ela tinha cascos em seus pés e a luz das estrelas nos seus olhos. Ela era a beleza e natureza, e eu a matei com as minhas próprias mãos. O paraíso não é o lugar, é um estado de espírito. Eles queriam nos levar de volta para lá. Eu os impedi. Eu tirei o paraíso de nós pela segunda vez. Nunca me arrependi dos meus atos naquele dia, exceto de que quando você me conheceu naquele dia, você viu seu pai colocar uma bala na cabeça de sua mãe. Não darei desculpas, apenas explicações. Espero que você entenda por que eu fiz aquilo. Espero que possa me perdoar. Eu te amo. Gostaria de poder ter feito mais por você. O melhor que pude foi deixá-la nas mãos das pessoas bondosas e amorosas e torcer para que elas a criassem em meu lugar. Pelo que vejo, elas fizeram um bom trabalho. Sinto muito por não terem te deixado ficar com elas. Sinto muito por terem te trazido para esse lugar. Eu prometo me esforçar o máximo para garantir que a sua estadia aqui seja agradável. Eu prometo mantê-la a salvo. Feliz aniversário de 16 anos, querida. Assinado, seu pai.